Senhora lhe dê muita força, saúde e muitos anos de vida também. Amém. Louva a Deus pela vida do meu amigo pastor Rodrigo, uma bênção de Deus, tem me acompanhado nesta caminhada aqui na Baixada Santista. Diácono Alan também, uma bênção de Deus, que Deus abençoe poderosamente. Como os irmãos viram no telão e também nas redes sociais, meu nome é Carlos Alberto. Pela graça e bondade de Deus, hoje eu faço um trabalho evangelístico que algumas pessoas falam que é itinerante, mas Deus já me deu a oportunidade de dirigir igreja por 13 anos. Só em uma igreja fiquei 12 anos. Sou casado há 13 anos, comecei a dirigir igreja, eu era noivo ainda. Tenho uma filha de 4 anos de idade, chamada Emanuele. Minha filha, minha esposa, não pode me acompanhar, porque a minha menina, ela estuda, eu não posso atrapalhar ela na escola. Estou falando isso para a igreja, porque geralmente a noiva, ela tem que saber quem é o amigo do noivo. Amém? Então, essa é a minha apresentação para todos vocês, senhores e senhoras. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. A presença do Senhor está aqui em nosso meio. A igreja tem toda a liberdade para adorar ao eterno Criador. Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Se pegarmos os 4 evangelhos que relata a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são conhecidos como sinóticos, porque foram escritos debaixo do mesmo propósito e debaixo de uma mesma visão. O evangelho segundo escreveu João não entra nesta regra, porque é um evangelho universal, escrito para todo mundo e não destinado a um povo. É por isso que João começa falando concernente à divindade do Messias, e ele diz: ora, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 1, versículo 14, João falou bem assim: mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Mateus escreveu o evangelho segundo a sua visão e a direção que o Espírito Santo lhe deu, a princípio Mateus ele destinou o seu livro aos judeus,
e os judeus não iriam aceitar de forma alguma o ministério de Cristo se ele não fosse de alguma família da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome Messias, Jesus de Nazaré, teria que aparecer na árvore genealógica de alguma família. É por isso que Mateus escreveu dessa forma: livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas de uma forma natural, a lógica está fora de ordem no sistema cronológico. Por quê? Porque Mateus vai falar que Davi veio primeiro do que Abraão. Na verdade, Abraão veio primeiro do que Davi. Mas ele vai colocar Davi para mostrar para os judeus que o Messias tinha direito a se assentar no trono de Davi, e que Jesus Cristo, ele veio para reinar. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, Marcos vai destinar aos romanos. Os romanos não queriam saber e nem se importava com esse negócio de genealogia. Os romanos queriam saber se esse Jesus de Nazaré, se esse carpinteiro de fato tinha poder e tinha autoridade. Até porque Roma tomou conta do mundo da época por causa do seu poder e por causa da capacidade de guerra. Então, o evangelho de Marcos, ele é mais intenso, ele é mais sanguíneo. Ele vai falar que apareceu um homem no deserto chamado João Batista, preparou o caminho do Senhor, batizou ele nas águas. Após o batismo, o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. Lá Jesus ficou 40 dias e 40 noites tentado por Satanás entre as bestas feras, saiu vitorioso do deserto, escolheu os seus apóstolos depois de uma noite de oração. Depois dessa escolha, ele desce para a sinagoga. Na sinagoga tem um homem demoniado e ele expulsa o demônio daquele homem. Todo mundo entende que aquele homem que teve a oportunidade é diferente, que a palavra dele tinha poder, que ele tinha autoridade. Ele sai da sinagoga, vai para a casa da sogra de Pedro, cura ela, cura muitos enfermos, liberta muita gente. Então Marcos já começa o seu evangelho de uma forma impactante, mostrando para os romanos: Jesus é poderoso, e o poder dele é maior do que o de César, porque César nunca expulsou demônio e demônio não saía no nome de César. Mas Jesus, ele tem poder para libertar os oprimidos. Ora, Lucas já vem com entendimento diferenciado. Por quê? Porque Lucas já tinha uma formação acadêmica, segundo o apóstolo Paulo, que escreveu aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 14, Paulo disse: ele era médico e amado. Deus vai usar a mente acadêmica, Deus vai usar a mente brilhante de Lucas para que ele pudesse escrever o evangelho de uma forma totalmente diferente, mais profunda do que todo mundo. Lucas, ele não fez parte dos 70 obreiros que Jesus Cristo tinha. Lucas não fez parte dos 12 apóstolos do Senhor e nem dos 3 amigos. Então tudo que Lucas escreveu, ele escreveu por causa de relatos, de testemunhas oculares, que andou com Jesus, que viu Jesus, que ficou sabendo de alguma coisa concernente a Jesus. Lucas se tornou o discípulo
do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo foi dar início à sua segunda viagem missionária. Quando Paulo, de uma forma injusta e caluniosa, foi preso no templo, conduzido à prisão em Cesareia, e ficou 2 anos preso, Lucas vai pesquisar de uma forma escrita e de uma forma oral sobre Jesus Cristo e sobre o princípio e o início da igreja. É por isso que ele vai escrever o Evangelho segundo, leva o seu próprio nome, mas a biografia é de Cristo, e ele vai falar sobre o princípio da igreja primitiva. Então, o texto que nós lemos, nós já temos que entender algo. Lucas não estava naquele culto, Lucas não estava com Jesus, mas a sua pesquisa e a sua habilidade de historiador fez com que ele escrevesse e desse veracidade concernente à caminhada de Jesus Cristo. Ele vai escrever o Evangelho, vai selar a escrita e vai mandar para a corte de Roma, porque foi destinado a um homem chamado Teófilo, que ele reporta ele como o excelentíssimo. Ele falou: Teófilo, tu sabe de algumas coisas, tu já tem informação de algumas coisas, mas coube a mim, pela graça de Deus, colocar em ordem todos os fatos. Então, Mateus não escreve sobre essa mulher, Marcos não escreve sobre essa mulher, João também não. Mas como Lucas foi profundo, ele disse: ora, no sábado, em uma das sinagogas, Jesus ensinava. Jesus Cristo aqui, ele está no lugar chamado Pérea, andando, caminhando do outro lado do Rio Jordão. Daqui ele ia para Jerusalém. Era a última vez que ele iria entrar em uma sinagoga no seu ministério público. Essa mulher, sabendo que Jesus Cristo estava na cidade e que era sábado, e como um bom judeu ele iria para o culto, ela não perdeu a oportunidade de estar aonde Jesus estava, porque ela entendia e ela sabia que aquele homem chamado Jesus de Nazaré poderia mudar a vida dela, poderia mudar a história dela. Aquele homem poderia fazer por ela aquilo que nenhum homem fez desde que ela foi acometida desta enfermidade que tinha uma causa não patológica e não psicossomática, mas a causa era espiritual. Aquela mulher entende que Jesus tem poder para resolver o caos da história dela, para resolver a crise existencial que ela vivia. O Espírito do Eterno nos trouxe até aqui nesta noite, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. É noite de mudança de situação, é noite do Espírito de Deus colocar por terra o caos que foi estabelecido na nossa vida, e nós iremos sair daqui, eu creio e acredito, diferente, não da mesma maneira que nós entramos, porque o Espírito do Senhor está em nosso meio. Ora, aquela mulher, ela não tinha nenhuma obrigação religiosa dentro da lei judaica. Ela não era, pastora Ruth, obrigada a ir para o culto, até porque a mulher não contava como coro. O homem, naquele tempo, no mundo da época,
valia mais do que 1000 mulheres. Então, ela estava totalmente imune de prestar serviço religioso. E até porque a situação dela não dava a ela nenhuma condição dela ir para a sede da igreja, que era o templo em Jerusalém, para cultuar a Deus no pátio das mulheres. Por quê? Por causa da posição a qual ela vivia e por causa da enfermidade que ela foi acometida. Então, ela não tinha obrigação nenhuma. Culto é assim: ou a gente vem por obrigação, ou a gente vem por satisfação, ou nós nos apresentamos na casa de Deus por amor. Aquela mulher, ela vai por amor. Ela sabia que ela não poderia estar lá, mas ela foi. Só Deus sabe como a senhora chegou aqui. Só Deus sabe como o Senhor chegou aqui. Muitas coisas apareceram no meio do dia para que você não estivesse no culto. Você até mesmo pensou: hoje eu não vou para a igreja, está frio, está chovendo, ficarei em casa. Mas quando deu 7 horas da noite, deu uma agonia. Você foi tomar banho, você se aprontou e disse: eu vou para o culto. Sabe quem te trouxe? Foi o Espírito de Deus. Sabe quem te trouxe? Foi Jesus de Nazaré. Ele te trouxe para que você pudesse adorar, glorificar, bendizer, exaltar o nome dele. Porque a pior raiva de Satanás é ver você passando por luta, mesmo assim sendo leal a ele, mesmo assim sendo fiel a ele. Quando Satanás armou para tirar tudo de Jó, ele pensou que Jó não iria adorar mais. Ora, Jó perdeu os camelos, Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu os jumentos, Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu a casa. Jó não tem mais nada, Jó não tem motivo para adorar. Mas a Bíblia diz que quando Jó recebe a notícia, ele se levanta, rasga sua veste, rapa a cabeça, se prostra e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, mas independente de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Ora, se aquela mulher, ela não tem obrigação de ir por culto, porque ela foi? Porque ela sabia que aquele culto ia ser o culto dela. Estou falando isso de uma linguagem formal. Quem nunca saiu da igreja falou bem assim: o culto hoje foi para mim. Era a oportunidade que ela tinha. Era como foi lido aqui, que a Bíblia diz que partindo Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus nunca tinha ido para Tiro nem para Sidom. O evangelho chegou em Tiro e em Sidom porque Jesus curou um homem que estava com a mão mirrada em uma sinagoga. Ficaram sabendo disso, espalharam o evangelho pela Galileia, pelas regiões adjacentes do Jordão, por Tiro e por Sidom. Jesus nunca foi lá. Mas um dia chegaram numa mulher e falaram bem assim: Jesus está na cidade. Até porque Tiro e Sidom eram lugares amaldiçoados. Por quê, pastor? Porque quando Cã, ele falou para Sem e Jafé que Noé, o seu pai, estava bêbado na tenda, Noé, quando despertou do vinho, disse: maldito seja Canaã. Ora, não foi maldito seja Cã, maldito seja Canaã. Quando Cã gerou, ele gerou um menino chamado Put, outro Cush, outro Misraim e outro chamado de Canaã. Quando Canaã gerou, seu primogênito era Sidom.
Então todo judeu tinha na mente que Sidom era amaldiçoado por causa do patriarca Noé. E judeu não gostava de entrar em Tiro. Judeu não gostava de entrar em Sidom. Mas Jesus Cristo não escolhe lugar para entrar. Repara a subidéria. Jesus não escolhe lugar para ir. Aonde tem necessidade, ele chega. Aonde tem um quebrar, lá para a subidéria. Aonde tem um quebrado, ele se apresenta. Aonde tem crise, ele se revela. Porque Jesus é poderoso para resolver qualquer situação difícil da vida do homem. Logo falaram, Jesus está aí, em Tiro e em Sidom. A Bíblia diz que sai uma mulher daquelas cercanias clamando. E o clamor dela é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela vai explicar por que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha só o jogatilho de palavras. Ela falou bem assim: tem misericórdia de mim por causa da minha filha. Eu estou bem. Eu vim te buscar. Estou clamando. Estou orando. Tive condição de sair de casa. Mas a minha filha, ela não tem essas condições. Então o sofrimento dela, Jesus, é meu. Jesus não, ela não falou tem misericórdia da minha filha. Ela falou tem misericórdia é de mim. Porque o diabo tirou a capacidade dela perceber, entender o que é sofrimento. Porque o diabo faz isso. Tira a capacidade do homem, dele não compreender o que é sofrimento. Só que ela falou, minha filha está sofrendo, mas quem sofre mais do que a minha filha sou eu. Jesus, o diabo atacou a minha casa, o diabo atacou a minha família. Eu peço misericórdia. Ela sabia que era o momento dela. Ela sabia que era a oportunidade dela. E ela não poderia perder esta chance. Então não perca esta chance de mudança da sua vida nessa noite. Não perca essa chance de mudança de cativeiro nesta noite. Nós não estamos aqui porque não tinha nada para fazer em casa. Nós estamos aqui porque precisamos de um milagre, de uma porta aberta, de uma cura, de uma renovação. Antifai-lai, remiforgidéria. Você está aqui, mas possa ser que o maior problema da sua vida está na sua casa. Quem está aí na sua casa não tem força para buscar a Deus como você tem. Quem ficou lá não tem a graça de orar que você tem. Quem ficou lá não tem força para jejuar como você jejua. Quem ficou lá não sabe o que é a alegria do Espírito Santo. Quem ficou lá não sabe o que é ter paz no coração. Então tem momentos que nós estamos no culto, mas o problema não está em mim, o problema está em quem ficou em casa. Chorabara cara subidéria. Jesus hoje vai tratar com quem ficou na tua casa. Jesus hoje vai libertar com quem ficou. Jesus vai abrir porta para quem ficou. O problema é, a minha filha está endemoniada, está lá em casa.
a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. O silêncio de Deus, de acordo com Martinho Lutero, reformador da igreja, disse: Jesus não foi tão duro como foi com essa mulher cirofenícia. Ele não falou nada quando ela mais precisava de ouvir uma palavra. Só que ela saiu de casa, pastores e amigos, determinada. Ela poderia ir embora com raiva de Jesus e poderia caluniar Jesus, falando assim: este homem que falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que ele iria aliviar, esse homem nem me deu atenção. Ela tinha de tudo para falar isso, até porque ninguém gosta de ser ignorado. A gente já fica com agonia quando nós mandamos uma mensagem via WhatsApp e a pessoa visualiza e não responde. Já dá agonia. Olha lá, visualizou e não respondeu. Agora imagine você chegar numa pessoa que poderia resolver o seu problema, e você chegar clamando, você chegar falando a tua situação, a situação da sua filha, e a pessoa vem. Os discípulos poderiam até fazer uma ponte dela chegar a Jesus. Só que a Bíblia diz que os discípulos falaram bem assim: despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. Ela poderia falar bem assim: Jesus me ignorou e os discípulos dele são insensíveis. Falou que eu estou gritando, eles não sabem o que eu estou passando, eles não sabem o que eu estou vivendo, eles não sabem a dor que eu estou sentindo. Mandaram embora. Aí agora vem Jesus e abre a boca e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí enche o ego judaico de Pedro, Tiago e João. Ele veio, foi para nós. Não convém eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. É isso aí, Jesus. A promessa é nossa. Só que a Bíblia diz que ela era grega, e os gregos são inteligentíssimos na questão de réplica e de tréplica. Ela falou: então tá bom, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está falando bem assim: Jesus, preste bem atenção. Se cachorrinho come da migalha que cai da mesa dos seus senhores, só come se estiver debaixo da mesa. Jesus, o Senhor me ignorou, teus discípulos mandaram embora, minha filha está endemoniada, eu estou em lágrima, mas o diabo não me tirou da posição, eu estou embaixo da mesa. Para subtéria, aleluia, na posição eu estou, eu tinha tudo para sair da posição. É crise no casamento, é humilhação, é esculacho, é dívida, é doença, é falta de emprego, mas da posição, Satanás, tu não me tira. Aleluia, quem está pegando, levante as mãos e adora. Ela falou bem assim: eu estou na posição. Se cachorrinho come migalha, só come porque está debaixo da mesa. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, grande é a tua fé, então seja feito para contigo como tu desejas. Jesus não falou bem assim: a tua filha está curada, liberta. Ele falou bem assim: é como tu desejas, mulher. Ô mulher com a fé. Jesus nunca falou para Pedro, para Tiago e para João que a fé deles era grande, mas falou para aquela mulher. Jesus está na sinagoga. Eu já vou terminar agora. Termino, já passei do horário. A Bíblia diz que ali havia uma mulher. Não era obrigada a estar, mas estava. Que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Lucas é o historiador hábil e ele vai contar os anos de sofrimento. Porque quando o sofrimento ele fica intenso, a gente começa a contar. Já faz 1 ano. Aleluia. Essa crise do meu casamento faz 5 anos. Essa falta de emprego já vai para 2. Nada dá certo na minha vida? Já faz 3 anos que nada dá certo na minha vida. Eu não consegui ser feliz? Já faz anos. Vivo à base de remédio.
Faz anos. Lucas falou, há 18 anos. Mas Lucas vai falar uma palavra tremenda. Nosso pastor Adão, que o Lucas vai falar bem assim, que ela andava curvada. Ela andava curvada. Ele vai usar o verbo andante e de uma forma poderosa. Ele vai falar bem assim, ela andava, ou seja, ação. Ela tinha de tudo para... Tem gente que já entendeu. Ela tinha de tudo para parar e cruzar os braços e ficar em casa amargando o sofrimento. Só que o Lucas falou, não. Aleluia. Oh, rebância fé. Ele fergue. Ela poderia se trancar, como algumas mulheres que estão aqui, e falar bem assim, Senhor, por que eu nasci? Por que o Senhor não me leva logo? Será que eu nasci só para sofrer? Só que não, Lucas vai falar bem assim, ela andava. Ela andava, e ela andava do jeito que ela era e na situação que ela passava. Ela andava curvada. A palavra curvada aqui no grego significa subcúpito, que quer dizer inclinada totalmente para frente. Aquela mulher não era assim, ó. Aquela mulher andava assim, ó. Ela andava assim, e ela andava. Alguém poderia falar assim, ô mulher, tu vai fazer o quê? Ela falava assim, eu vou arrumar a casa, eu vou varrer a casa. Desse jeito eu não posso parar. Ô mulher, tu vai na onde? Eu vou no mercado. Desse jeito, mas eu não posso parar, eu não posso me entregar. Labre a cara subdéria. Ô mulher, tu vai na onde? Eu vou arrumar o meu cabelo. Mas passando por isso que você está passando, eu não vou me entregar. Não é porque eu estou na luta, não é porque eu estou em crise que eu vou deixar pra lá a minha vaidade natural. Eu vou me arrumar, eu vou viver a minha vida. Quem sabe um dia eu vou pro culto e Jesus aparece lá e muda a minha história. Ela andava. Preste bem atenção, irmã. E meio a esse sofrimento que você está passando, e meio a essa luta, não para. O diabo quer que você pare, quer que você se entregue. Os maiores índices de suicídio no mundo pairou no Brasil. Aonde eu moro, irmãos, já se suicidou até pastor. Pessoas que desistiram da vida. Pessoas que pararam por causa de alguma situação. Pessoas que tiraram a sua própria vida. Só que aquela mulher, imagina uma mulher, irmãos. Uma mulher, ela, para ir na padaria, ela tem que passar maquiagem, arrumar o cabelo. Homem não, homem já é mais tranquilo. Mas uma mulher, irmãos, uma mulher para vir para a Santa Ceia com o mesmo vestido, 3 ceias, não vem. Não vem. Eu tenho 2 mulheres lá em casa. Uma de 4 anos e a minha esposa. Minha menina tem 4 anos, já fica no espelho, arrumando o cabelo, com a bolsinha pequenininha, 4 anos. Mulher. Agora imagine uma mulher ir para a igreja curvada. E aí, mulher, tu vai para onde? Eu vou para o culto. Desse jeito? Desse jeito mesmo. Eu não vou parar não. É para séria. Eu não vou desistir não. Aleluia. Ela não poderia se arrumar direito. Ela não poderia olhar para o espelho. Mas ela estava na sinagoga naquele sábado. Jesus olhou para ela. A Bíblia diz, vendo a Jesus. Tem uma hora, irmão, que quando ele bate o olho para mudar a situação, ele muda. Ninguém pode impedir quando Deus quer arrumar o que está desarrumado. A Bíblia diz, e vendo a Jesus. Jesus olhou para... Jesus pensou... Imagina aquela sinagoga lotada e Jesus olhou para ela assim, ó, e falou bem assim, vem cá. A Bíblia diz, e chamou-a
para si. Quando Jesus chamou-a para si, ele vai quebrar um protocolo judaico, que homem não conversava com mulher, nem na rua, quanto mais numa sinagoga. Só que Jesus chama ela para si, dizendo bem assim: mulher, a responsabilidade agora é minha. Daqui para frente é comigo. Daqui para frente é com ele agora. Tu já fez tudo que poderia fazer. Daqui para frente agora é ele. Abre a subidéria. Você já fez sua campanha, já pagou o seu voto. Aleluia, já consagrou, já jejuou, já fez a oração das 3 da manhã, das 4, das 5. Aleluia, o jejum parcial, o jejum absoluto. Mas a partir de hoje, agora é com ele. Ele chama para si a responsabilidade. Te prepara na mudança de vida a partir de hoje, na tua casa e na tua família. Quem está pegando essa palavra profética, levante a sua mão para adorar. Jesus chama para si, impõe as mãos sobre ela, e a Bíblia diz: ela endireitou-se, porque aonde a mão de Deus chega, ele põe em ordem o que está fora, independente dos anos que seja. Quando ela se endireitou, a primeira coisa que ela falou foi, sabe o quê? Glória a Deus. Onde a mão de Deus chega, chega junto com ele, chega junto com ela a adoração. Onde a mão de Deus chega, o que era torto ele endireita, o que estava fora do lugar ele põe no lugar, a porta que está fechada ele abre. E o laudo médico ele revoga, porque do homem é a intenção do coração, mas a última palavra sai da boca dele. Aonde Jesus chega, ele muda a história e ele abençoa. Aonde Jesus chega, ele traz alegria e paz. Hoje é a noite da tua bênção e da tua vitória. Por quê? Porque você está no culto que Jesus também está participando. Para nós concluirmos aqui, eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por gentileza. Cadê a banda? A banda pode me auxiliar aqui? A banda para estar tocando? Tem alguém aqui em nosso meio, irmão? Já estourei. Tem alguém aqui em nosso meio que está afastado da igreja? Levante sua mão, eu quero lhe conhecer. Você que está afastado da igreja, aqui, nesse lado aqui, tem alguém afastado da igreja? Você, meu nobre, meu filho amado, você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Jesus te ama. Vem aqui, vem até aqui, quero orar pela sua vida. Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Vem aqui. Vem aqui, meu amado, vem aqui. Tem mais alguém? Como que é seu nome? Mateus, meu filho, nome de apóstolo. Tem mais alguém aqui em nosso meio que está afastado da igreja? Levante a mão para me te conhecer. Você já bateu em várias portas e nada. Você já tentou de tudo e nada. Só vai dar certo quando ele for participante da tua história. Só vai dar certo quando ele ter você nas mãos. A Bíblia diz que de modo algum aquela mulher poderia endireitar-se, ou seja, não tinha jeito, humanamente falando não tinha, só Jesus. Tem alguém aqui desse lado que está afastado da igreja, desse lado aqui, desse lado? Todo mundo está firme, crente, fiel a Deus, a trombeta tocar, vai todo mundo para o céu, glória a Deus. Aqui todo mundo aqui tem mais. Agora você, fica aqui, Mateus, desse lado aqui que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Agora você é a senhora ou o senhor, que Deus falou contigo através dessa palavra. Vem até aqui para a gente fazer uma oração. Vem até aqui na frente. Vem até aqui, não fique com vergonha não. Essa é casa de Deus, irmão. Que é a Assembleia de Deus, o Ministério Hope. Igreja de vida, de esperança. Vem até aqui, vem até aqui. No nome do Senhor Jesus, quero fazer uma oração pela sua vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Cadê a banda? Já está pronto.